Então, vamos nos colocar aqui na presença de Jesus Eucarístico, real, que está aqui na nossa frente. É um Jesus que está penetrando o seu olhar no coração de cada uma que está sentada aqui na frente dele. E agora, vamos colocar aqui na presença dele, de corpo e alma, com aquilo que tudo que eu sou. Que hoje, nesse retiro, o Senhor nos ajude a renovar a minha espiritualidade própria. Queremos reviver, aceder, entusiasmar de novo por fazer parte dessa família. Essa família carismática que tem como nome Reino Cristo. Um dia, Senhor, eu dei uma resposta livremente ao teu convite. E junto com alguns irmãos e irmãs que também receberam esse convite. Quero renovar junto a minha missão, o estilo de viver como Reino Cristo. Desenvolvendo em mim, Senhor, os 5 campos próprios que o Reino Cristo me convida a viver. Senhor, que a minha espiritualidade seja sólida, que a minha formação para te conhecer e amar seja forte, que o meu apostolado seja uma doação total ao outro, que eu aproveite, Senhor, o acompanhamento da direção espiritual para crescer na minha vida espiritual, que a minha vida em equipe, com o exemplo das outras, me ajude a entusiasmar pela santidade. Hoje, Jesus te convida nessa meditação a perguntar: como eu estou desenvolvendo em mim esses campos que o Reino Cristo me convida a viver? Eu estou bebendo da fonte que é Cristo, nosso centro, critério de viver, ser Reino Cristo. Eu sou uma mulher verdadeiramente de oração. Eu sou uma mulher que se encontra com Jesus todos os dias, em um momento que você para no seu dia para conversar com Jesus. Porque só assim ele vai ser o centro, o critério e o estilo de vida tua. Não tem outra forma. E Jesus te convida a fazer presente o mistério do seu reino, sair ao encontro de outros. Senhor, com o coração cheio de gratidão por essa espiritualidade, em que você é o centro da espiritualidade. E que você me anime a espalhar o reino de Cristo aonde eu estiver, na minha família, no meu trabalho, com o meu exemplo de vida. Eu não preciso falar, o meu exemplo deve arrastar outros. Uma espiritualidade que tem os amores. Maria, nossa mãe, o Papa, como representante de Cristo aqui na terra, hoje tão criticado, mas ele é um amor da nossa espiritualidade. Uma caridade que deve ser a rainha do meu coração. Uma caridade no meu pensar, no meu falar,
falar, no meu viver, uma caridade que deve fazer parte do meu estilo de vida. Isso é ser bem em Cristo. Senhor, ajuda-me a renovar isso no meu coração. Também te agradeço, Senhor, porque você me convida a viver a minha missão no mundo, que brota de uma profundidade e de uma profunda comunhão com Jesus, com uma entrega particular, de uma forma concreta, e iniciativas nas obras apostólicas. Que bom lembrar aqui, Senhor, na Tua presença, relembrar como é um apóstolo do Reino de Cristo. Um apóstolo que desenvolve a sua liderança, que trabalha com o outro pessoa a pessoa, que acompanha, que está do lado, como do teu irmão, que não deixa o teu irmão solto, que busca fazer um apostolado que tenha maior alcance, que possa chegar mais pessoas, que conheça Jesus. Também que possa se adaptar aos tempos e lugares de uma forma organizada e eficaz. Senhor, essa é a beleza do nosso carisma. É um dom, é um presente. Senhor, para que isso cabe no meu coração, volte a calar, volte a renovar. Então agora, vou deixar um minutinho para que nos repassemos. Você e Jesus, esses caminhos. Jesus é o centro da minha vida. Maria é minha mãe. Eu tenho um apostolado. Que é o Reino em Cristo para mim. Então agora cada um faça a sua oração pessoal. Vamos pedir ao Senhor, como fruto da oração de hoje, Senhor, que eu compreenda mais a minha identidade, a minha missão, a minha vocação, a esse chamado divino. Primeiro, porque somos batizadas. Primeiro chamado é ser filha de Deus. E depois, um chamado específico a viver o carisma do reino. E que isso deve ser o oriente da nossa vida. Que esse seja nosso pedido na nossa oração de hoje. E depois, se Deus quiser, eu vou deixar um tempinho para vocês rezarem sozinhos depois que eu terminar a pregação. Vamos fazer uma contemplação. Vamos voltar à memória. No dia que você escutou falar do Reino de Cristo, como o Reino de Cristo passou e chegou até você? Quem me falou? Aonde? Qual foi o lugar? O que você sentiu? O que você pensou? Qual foi a pessoa que foi no meio que te falou dessa espiritualidade? Então, na tua oração pessoal, volte lá, teu chamado. E aquelas que não são membros do Reino de Cristo, volte a fazer uma contemplação no momento que foi batizado. Volte lá. No momento que você
você fazer esse momento de voltar lá no momento do chamado inicial. Depois, pense no dia que você aderiu, antigamente, hoje federou ao reino de Cristo. Que lá na missa, você disse para Jesus: eu quero seguir essa espiritualidade. O momento, o dia da missa da sua federação ao reino de Cristo. E depois, pensar na tua caminhada no reino de Cristo até hoje. O que essa espiritualidade fez com você? Eu sei que não vai dar tempo para vocês falar sobre isso. Se não, retome essa semana na tua oração. Fazer essa composição de lugar, entrar e viver esse momento. E agora, vamos fazer algumas reflexões. Aqui no ensaio, ele faz algumas sugestões. Eu peguei algumas reflexões bíblicas que o ensaio mesmo propõe para a gente poder aprofundar na vida e missão, a missão de Cristo e a missão da igreja, e fazer presente o mistério de Cristo e sair ao encontro das pessoas. Então vamos começar com vida e missão, no livro de Jeremias, que diz o seguinte: Jeremias 1, 5, 10. Então vamos ver o que Jeremias quer iluminar para mim, membros do reino de Cristo. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio foste formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já havia te consagrado e havia designado profeta das nações. E eu respondi: Senhor Javé, eu não sei o que falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança. Porquanto irás todos aqueles os quais eu te enviar, e a eles dirá o que eu te ordenar. Não deverá temê-los, porque estarei contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-a na boca, e assim me falou: eis que coloco as minhas palavras em teus lábios. Jeremias nos ensina que Deus o chama para ser porta-voz e profeta, e que o próprio Deus deu autoridade a ele de falar em seu nome. Esse ser reino de Cristo. Ele nos chama e nos convida a ser porta-voz. Outra cita, a carta de Colossenses 1 a 27. É bem curtinha. Diz o seguinte: Paulo afirma: a gloriosa riqueza desse mistério é que Cristo em nós é a presença da glória de Deus. Então, isso significa que Paulo experimentou a força evangelizadora de Cristo e reconhece que só Cristo pode romper as barreiras e libertar a nós da prisão e nos gerar vida. Porque nós, senhores, podemos ser pessoas presas em nós mesmos. E aqui
Paulo nos convida a abrir corações, sair ao encontro, porque só assim o efeito do Cristo ressuscitado vai surgir em nós. Não existe outra forma. Outra reflexão: missão de Cristo e missão da igreja. Mateus 16, 13, 19. Eu sei que não vai dar para pesquisar tudo isso aqui, mas isso é oração, né? Promessa. Que diz o seguinte: vamos entrar. É a mesma coisa que Jesus fez com os apóstolos, Ele quer fazer comigo. Mateus 16, 13 e 19 diz o seguinte: escutamos 1000 vezes já essa passagem, mas hoje vamos escutar com um novo olhar, como membro do reino Cristo e membro da igreja. Diz o seguinte: quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, e outros Elias, e ainda outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por a carne ou o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja. E as portas não poderão vencê-lo. Eu darei a você a chave do reino. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então, a pergunta para mim: quem é Jesus para você? Jesus está perguntando para você. Quem é Jesus para você? Essa pergunta é para você hoje. Se nós temos uma espiritualidade sentada em Cristo. Então, quem é esse Cristo para você hoje? Porque somente respondendo isso no teu coração, você vai poder transmitir. Porque foi o que Jesus fez com Pedro. Não foi ninguém que ele falou. Foi a experiência que ele tinha de Deus. Mulheres, por isso, a oração pessoal é experiência, é encontro com Jesus. Todas as vezes que eu prego aqui, eu falo disso. E na oração pessoal, todos os dias, é que você vai de novo renovar quem é Jesus para você. Então, dê essa resposta a Jesus. Quem é Jesus para você? Vemos essa passagem que Jesus caminhava com os seus discípulos para fazer participar do mistério da salvação dele. E Jesus queria que esses apóstolos conhecessem ele experiencialmente, conhecessem a verdadeira identidade de Cristo. Por isso ele pergunta: quem eu sou para vocês? Vocês estão comigo 3 anos, caminhando para lá e para cá, vendo milagre, mas quem eu sou para você? E todas nós constatamos milagres em nossas vidas. E quem é o autor de milagres na sua vida?
achei que eu já não tinha forças, que eu não ia conseguir. E eu olhei para o céu e falei: Senhor, me ajuda. Eu abri meus olhos e eu senti que eu não tinha nada. Eu recebi um milagre. E esse é o Deus que está aqui na nossa frente, que se fez carne, que habita em nossos corações, que faz parte da nossa vida. Jesus é tudo. Sem mim nada podeis fazer. Jesus provocava aos seus discípulos que tivessem esse conhecimento espiritual da sua verdadeira identidade. Todos nós temos uma missão e somos instrumento da concretização do plano de salvação. Isso se vê na minha forma de ser, de agir, de atuar. Isso é ser em Cristo. É um estilo de vida, um estilo de viver como Jesus. Porque às vezes, sabe que a gente acha que Jesus está muito longe de nós? Ele é perfeito. Eu sou tão miserável. Eu pego tanto, eu caio tanto. Mas esse convite que ele faz é olhar para Jesus todo dia na oração e ver o que ele falava, como ele se doava, como ele olhava para o próximo, como ele perdoava, como ele era paciente. E aos poucos isso vai impermeando minha vida. E daí vamos poder dizer como Pedro: você é o Senhor da minha vida, o Deus vivo. O Deus vivo, o Rei do meu coração. Que meu coração arde por amor a Ele. O Deus do milagre em minha vida. Estar aqui é um milagre. Vocês já pensaram nas pessoas que não fizeram ou são Deus e que não fazem experiência de Deus? Não conhecem a Jesus. Como seria uma vida? A gente não imagina porque a gente não tem essa experiência de não saber que tem Deus na nossa vida, que é um companheiro de caminhada. O que será é viver uma vida sem Deus? E nós somos chamadas a viver nesse mundo refletindo esse Deus que habita dentro de mim. Temos que ir mais rápido. Mateus 11, 28, 30. Fazer presente o mistério de Cristo. Diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Do que precisamos mais, Senhor?
nos falta na nossa vida? O que pode nos faltar? Sair ao encontro das pessoas. Lucas 5:11. Jesus estava à margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago, e os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu para que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança a águas mais profundas e lançai a rede para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à sua palavra vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-lo. E eles vieram, encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É isso. Que isso nos pode ensinar ao sair ao encontro das pessoas. Nessa passagem, convida-nos a seguir a figura de Pedro mais uma vez. Pensem que Pedro empapou da misericórdia de Deus depois de tantos desencontros, negação, falta de compreensão. E Jesus confia a ele uma missão que deixa de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Esse é o que Jesus nos convida através da espiritualidade do Reino de Cristo, de sair ao encontro do outro. Vemos nesse evangelho 2 grupos: a multidão e o grupo dos pescadores. A multidão busca alimentar da palavra de Jesus, e os pescadores buscam alimento da terra. Imagine, olha que oração bonita vocês podem fazer, participar desse momento. Imaginar Jesus sentado na barca, falando para você sobre Ele, sobre a sua palavra. Também imaginemos ali no cantinho, Pedro com seus amigos lá, desatando suas redes. Jesus fala à multidão que estava ali para escutá-lo, e depois entra na barca de Pedro e diz: olha, vamos a águas mais profundas. E esse é o convite para mim. Jesus entra na minha barca e diz assim: olha, vamos a águas mais profundas, para que ele experimente, para que se sinta amado por ele, para que depois você possa levar ao teu irmão que está ao teu lado. Avance a águas mais profundas.
que você possa ver um milagre que Jesus fez com Pedro e faz com você. A partir desse momento, Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Tornou-se pescador de homem. Então esse Evangelho nos convida hoje a pensar na minha vocação como Reino Cristo. Minha vocação como filha da igreja. Filha do mesmo Pai que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou um membro do Reino Cristo que sai ao encontro do outro. Eu sou apóstolo 24 horas. Ou só eu bebo da espiritualidade e fica comigo. Se só fica comigo, talvez eu seja bem egoísta. E não é como Jeremias, mas eu não sei falar, eu não sei, eu sou pequeno. O que Jesus disse? Abençoa e diz assim, ó, eu caio teu nome. Do que tens? A gente precisa fazer bem pouco. Porque sempre é Deus que age em nós. A hora que eu vim aqui, eu joguei aqui na frente e falei, Senhor, eu não quero falar isso. Por favor, fala em mim. Eu espero que ele esteja falando. Porque o meu é muito pobre, mas o dele é rico. Então, vamos agradecer a Deus por esse presente que é o Reino de Cristo. Que venha o Reino de Cristo na minha vida. Que essa experiência gere em mim um estilo de vida. Coloquemos nas mãos de Nossa Senhora a nossa bela vocação de ser do reino. Somos mulheres.